Hoje vai ser um dia, uma noite muito profética. Hoje é o fim de uma guerra que foi vencida. E eu digo guerra porque muitas coisas espirituais aconteceram nesses dias. E hoje é o dia que marca a vitória do povo de Deus. Queria que vocês colocassem o fundo do crucifixo, por favor. Fique de pé, igreja. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 7, versículo 1. E você vai deixar essa Bíblia aberta. Nesse texto. Êxodo 7, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem ainda está procurando, diga aleluia. Você vai fechar a sua Bíblia do jeito que eu flechei aqui, ó. Marcando o texto. E agora a gente vai entrar numa batalha de oração. Irmãos, o diabo está furioso. Eu estava sentindo isso lá em cima, porque o que vai ser falado aqui é um confronto contra as trevas. E a gente vai se levantar contra o diabo e seus demônios, porque eles estão mais do que derrotados no nome de Jesus. E esse povo que eu estou vendo aqui é um povo de fé. É um povo que vence não porque tem força em si mesmo, mas porque o Senhor Deus de toda a terra está conosco. Então nós vamos levantar a nossa voz agora contra o império das trevas e nos levantar como igreja do Senhor, porque nós somos mais do que vencedores. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos contra o império das trevas nesse momento. Nós somos a igreja do Senhor mais do que vencedora, lavada e remida no sangue de Jesus. E nós, meu Deus, venhamos agora, munidos do poder de Deus, armados com a palavra do Senhor, que é mais do que eficaz para desfazer toda a obra do diabo. E nós viemos agora contra ti, Satanás. Você não está nada contente com o que aconteceu nesses dias. E você não está nada contente com o que vai acontecer nessa noite. Mas nós já declaramos que a vitória é do povo de Deus neste lugar. Nós já declaramos que os anjos do Senhor estão em guerra por nossa causa. E nós fortalecemos o exército celestial com as nossas orações. E nós erguemos a nossa voz contra o mundo espiritual. Você não vai prevalecer, Satanás. Você perdeu mais uma vez. O povo de Deus venceu de novo. A igreja do Senhor é vitoriosa de novo. E o povo de Deus vai dar um brado de glória e de vitória. Porque o Senhor lutou as nossas guerras. E Ele venceu. E Ele venceu. E Ele venceu. Aleluia. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Êxodo 7, versículo 1. E o Senhor disse a Moisés: Vê, fiz-te por um Deus a Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenei, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que ele envie os filhos de Israel para fora da sua terra. E eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei meus sinais e minhas maravilhas na terra do Egito. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu colocarei a minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos e o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito por grandes juízos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Se assente dando glória a Deus.
Fala com o teu povo, Espírito Santo. Eu me perguntava por que Deus não quer me tirar de Êxodo. Da última vez eu também preguei Êxodo 3. E eu buscava uma palavra no Senhor e eu perguntava, Senhor, está sendo pregado tudo sobre chuva, sobre Elias, sobre o fogo do Senhor. E o Senhor não me fez andar por esses textos, mas Ele me fez mergulhar nas verdades que tem nesse texto aqui. E eu me perguntava, meu Deus, como assim as pragas do Egito têm alguma coisa a ver com o que a gente viveu aqui? Na verdade, elas se relacionam muito com tudo que nós vivemos nesse último mês. E o Senhor vai falar ao teu coração nessa noite justamente sobre essas coisas. Irmãos, a chuva intensa, ela não foi só um evento de igreja. Ela foi um evento espiritual. Esse mês de fevereiro, Deus fez coisas na terra, irmãos. Deus derramou do juízo dele sobre a terra. E Deus também envergonhou os seus inimigos. E não só isso, Deus também se manifestou com seus sinais e maravilhas. E também não só isso, ele também derrubou os ídolos do coração dos homens. Deus fez com que essa igreja se alinhasse com o propósito dele nessa terra. E não foi à toa, irmão, nenhum dia que você veio nesse evento, nenhum dia. Todos os dias que você pisou nesse lugar durante esse último mês foram dias proféticos e Deus estabeleceu normas e decretos no mundo espiritual na tua vida. Coisas foram feitas e quem esteve alinhado com o que o Senhor fez experimentou do poder de Deus nesses dias. É ou não é verdade? E a pregação de hoje, ela é uma profecia. Ela é uma palavra de fé. De tudo que Deus fez e de tudo que Ele vai continuar fazendo neste lugar, nas nossas vidas, e no propósito que Ele tem com esses últimos dias. Esse ano de 2026, nós pregamos isso no final do ano passado, no dia 31 e no dia 1º aqui. Deus vai fazer algo extraordinário esse ano. Esse ano não vai ser comum. E é exatamente por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo nesses dias. Não vai ser comum. E eu quero te dizer uma coisa. Deus, ele vai fazer coisas que vão desafiar a sua lógica de culto. O que você entende como um culto vai ser desafiado pelo poder do Senhor dos Exércitos. Você pensa que a liturgia é o culto. Você pensa que o fundo musical é o culto. Você pensa que as canções que são cantadas é o culto. Não. Não é só isso. Deus está fazendo coisas totalmente espirituais neste lugar. De um modo que quem não estiver ligado não vai perceber o que Ele está fazendo. Mas quem estiver antenado com o Senhor vai receber dele muito. Olha. E eu queria que você se alinhasse com o Espírito Santo nesse momento. Você falasse, Espírito Santo de Deus, alinha o teu propósito na minha vida. Senhor, alinha um propósito que o Senhor tem para cada um dos seus filhos aqui neste lugar. Alinha. Deus vai operar de uma maneira tão extraordinária no nosso meio que não vai haver espaço para dúvida, nem para incredulidade e nem para racionalização. Não vai ter como entender o que Deus está fazendo. Você só vai poder experimentar o que Ele vai fazer. Você não vai conseguir entender como é que um cego vai voltar a enxergar. Você não vai conseguir entender como é que uma mudança extraordinária vai acontecer na vida de uma pessoa, uma cura de câncer, cura de tumores. Você não vai entender como é que uma pessoa totalmente perdida vai se entregar aos pés do Senhor e vai virar um pregador das nações.
Você não vai entender como as coisas vão acontecer neste lugar. Por quê? Porque não é para ser entendido, é para ser vivido. E você vai viver o extraordinário neste lugar. A verdade é que a gente funciona muito por padrões, irmãos. A gente gosta dos padrões. A gente gosta da coisa que é previsível. A gente... culto de libertação, só vai ter libertação. Glória a Deus. Aleluia. É um padrãozinho que a gente tem na cabeça. E a gente limita o agir de Deus ao que a gente quer que Ele faça. Quando, na verdade, a gente que tem que se alinhar com o que Deus quer fazer. O Senhor quer fazer coisas muito além da nossa imaginação e da nossa concepção limitada. A gente pensa que Deus vai só libertar e Deus vai transformar. A gente pensa que Deus só vai transformar e Ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele faz muito além do que nós imaginamos ou pensamos. E a verdade é que o tamanho do seu milagre é o tamanho da sua fé e confiança no Deus que faz todas as coisas. Porque se Ele pode tudo, você tem que crer que Ele pode tudo. Inclusive, confrontar o que você tem como ideia de culto. Deus não é previsível. Ele mesmo disse, o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele veio nem para onde ele vai. O vento é imprevisível, meu irmão. E o vento do Espírito Santo está neste lugar, correndo de forma imprevisível. Sabe por que ele faz isso? Porque o homem gosta de se sentir confortável. O homem gosta de se sentar numa cadeira e esperar que as coisas aconteçam. Mas Deus vai contra o teu conforto. E Ele vai contra a tua ideia do que é previsível e do que é padrão. Ele vai quebrar tudo isso. Porque o que Ele tem para fazer não pode se limitar ao que você pode imaginar. Não vai. Você vai imaginar uma coisa e Deus vai fazer coisas mais poderosas ainda. Certa vez, Kenneth Hagin ele foi pregar numa igreja e era uma campanha de cura. E ele já tinha a pregação preparada e tal. E ele estava no carro e o Espírito Santo incomodou ele e falou bem assim, você não vai pregar sobre cura. Ele falou assim, mas é uma campanha de cura. Senhor, eu já tenho a pregação pronta. Já tenho o sermão todo pronto. E é uma campanha de cura. Mas o Senhor respondeu, você me perguntou o que eu queria fazer hoje? Ele falou, eu não quero curar hoje. Eu quero batizar com o Espírito Santo. E ele chega naquele lugar, ele assume a tribuna, e todo mundo esperando. Cara, tinha pessoas com cadeira de rodas, pessoas com muletas. E ele assume a tribuna e ele fala, meu Deus, o que eu faço agora? Mas ele falou assim, irmãos, eu não vou pregar sobre cura hoje. O Espírito Santo me mandou pregar sobre batismo no Espírito Santo. E quando ele pregou, ele seguiu a direção do Espírito. Pessoas foram batizadas de uma maneira tão poderosa que enquanto elas eram batizadas, elas eram curadas. Então é assim que vai funcionar no reino do Espírito, irmão. Para de limitar a sua ação. Só vai ser desse jeito. Não, vai ser de um jeito ainda melhor. O que Deus tem é muito melhor. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus pensamentos. E os caminhos dele são muito mais altos do que os seus caminhos. Quem pode limitar o agir de Deus? E o que ele vai fazer essa noite vai contra qualquer limitação. Tudo que você definir como limitação. Deus, eu só quero receber isso. Ele falou, não, eu tenho muito mais para entregar. Então recebe aí, segura e aperta o cinto que o negócio vai ser bom hoje. E aqueles que tiverem fé o suficiente para crer nessa palavra vão receber tudo e muito mais do que Deus tem para entregar nessa noite.
Eu falei, é uma pregação sobre fé e sobre profecia. E algo que está tocando no meu coração. Você consegue ouvir quando eu estou falando? Espírito Santo. E aí eu fui contra toda a lógica possível. Porque a lógica era, não, pregue em 1 Reis 18, pelo amor de Deus. Mas foi contra toda a lógica da minha cabeça. Tudo que parecia comum e padrão. E Deus foi quebrando tudo e Ele vai quebrar tudo hoje também. Aí tem gente que fala assim, moxa, caramba, mas foi 15 cultos esse mês. Hoje é 16. Mas antes de hoje, 15 cultos. Nossa, que canseira. Todo final de semana na igreja, não é possível. Deixa eu te falar uma coisa. No céu, o culto não vai parar não, viu? O culto não vai parar no céu. Se você está achando ruim que o culto quase não parou durante esses últimos meses, durante esse último mês, então talvez é porque você não quer morar num lugar que o culto vai durar para sempre. Isso aqui é só um trailer. O filme de verdade é lá no céu, meu irmão. Um culto que não vai parar em momento nenhum. Você está pronto para isso? Você está ansioso por isso? Aqueles que estiverem ansiosos para chegar no céu, o céu vai se apressar e vai chegar primeiro. E o céu chegou nesse lugar. O céu já está aqui. O céu não vai aguentar você, esperar você ir para lá, ele já veio. Quem crê nessa palavra? Vamos lá. Tudo o que Deus faz na terra é um cumprimento da sua palavra. Tudo. Esses dias foram o cumprimento da palavra de Deus neste lugar. Deus prometeu que ia curar e Ele curou. Deus prometeu que ia libertar e Ele libertou. Deus prometeu que ia batizar com o Espírito Santo e Ele batizou. E Deus fez a mesma coisa no Êxodo. Porque Ele promete para Abraão que a sua descendência ser escrava em uma terra estranha. Por 400 anos, ele dá até a data. Tudo certinho. E aí ele fala para Abraão, mas não tema. Porque essa nação opressora vai ser humilhada e o povo, o meu povo, vai ser resgatado. E eles sairão de lá levando os despojos. Então, o que aconteceu nesse último mês foi uma libertação em todas as áreas. Deus ele chegou para libertar o povo dele neste lugar. E não só isso, nós vamos sair daqui levando os despojos do inimigo. Tudo que o inimigo roubou, nós vamos levar de volta. E não só isso, tudo que ele tirou, tudo que ele subtraiu, nós vamos pegar em dobro, em triplo, em 100 vezes 1. Porque essa é a vontade do Senhor, essa é a promessa do Senhor. Só que o grande mistério, irmãos, de Deus cumprir suas promessas, é que Ele não fará isso, a não ser que alguém ore. Você sabia disso? Ah, mas Deus ele tem que cumprir as promessas, Ele prometeu. Mas Ele só vai cumprir se alguém orar. Isso é muito doido, sabia? A gente pensa assim, caraca, mas Deus é ruim desse jeito?
Só pedindo? Credo. Entenda o cenário que a gente está vivendo. Deus cria o mundo. Não, peraí. Vamos, reseta isso aqui. O irmão Dailton, experiente na construção civil, constrói uma casa. E ele sabe de tudo daquela casa. Ele sabe onde é que está o encanamento, ele sabe a fiação, ele sabe de tudo. Tudo, medição de tudo. Qualquer coisa que você perguntar para ele sobre aquela casa, ele sabe. Só que aí vem o Simon e compra essa casa. E aí o Dailton chega e fala, toma, aqui é a chave. Toma, é sua. Pergunta. O Dailton pode entrar nessa casa e fazer o que ele bem entender? Por quê? Não foi ele que construiu a casa? Mas quem que é o dono? O Simon é o dono. A não ser que o Simon permita, o Dailton pode entrar na casa. Tal. Aí, o Simon, tá lá em um momento, ele fala, cara, eu quero fazer uma reforma. Em quem que ele vai? No Dailton. Aí vai falar, irmão Dailton, vou precisar ampliar a casa e tal, o senhor que sabe como é que a gente pode fazer aqui, a estrutura, não sei o quê. E aí, tudo é feito. Entenderam? Deu para entender? Deus criou o mundo. Só que ele deu o mundo para o homem. Entendeu a lógica? E Deus não vai fazer nada nesse mundo que ele mesmo criou, a não ser que o homem, que é dono dele, permita. Como é que o homem vai permitir? Me fala. Oração. Isso é muito louco, né? Mas é assim que você entende o tamanho do poder da sua oração. É como se você estivesse falando assim, Deus, por favor, intervém. Faz a reforma na casa que o Senhor me deu. Vem e muda os móveis de lugar, faz o que o Senhor quiser. Mas vem e transforma tudo. Você quer que a promessa se cumpra? Dobre o teu joelho e vai orar. Eu aprendi isso. A duras penas, sabia? Muitas das coisas que Deus tinha prometido na minha vida não aconteceram ainda porque eu não dobrei o joelho e orei. Quem se deu ao privilégio de dobrar os seus joelhos e orar durante esse último mês sobre esse evento que aconteceu aqui, recebeu o cumprimento das promessas de Deus. Porque Deus falou bem assim, não tem como eu resistir, eu vou lá descer e vou intervir. E é o que aconteceu em Êxodo. Olha que doido. As 10 pragas do Egito, elas são a resposta de uma oração que aconteceu antes de Moisés ser chamado por Deus. Êxodo 2, versículo 23, põe por favor. Se você quiser acompanhar também. Êxodo 2, versículo 23, olha que lindo. Olha que doido, olha. Êxodo 2, 23. Aí. E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E eles clamaram e seu grito subiu a Deus por causa da servidão. Passa para o próximo. E Deus ouviu seus gemidos e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas Deus não se esquece? Deus não se esquece de nada, irmão. Mas se alguém não orar, Deus vai fazer, ué, o que eu posso fazer? Essa terra eu dei aos filhos dos homens. Deus fica assim, ó, de mãos atadas. Próximo. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. O clamor e o grito da
alma daquele povo subiu aos céus. E o Senhor falou, não tem como eu não me lembrar do pacto que eu fiz, da aliança que eu fiz. Eu vou vir e vou cumprir o que prometi. Essa é a lógica de Deus. Lide com isso. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Você quer ouvir as revelações dos céus? Vai orar, meu irmão. Quando você ora, você tem acesso ao Deus que sabe de tudo. E aí ele vai falar assim, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ser dessa forma, vai ser desse jeito, te prepara, que eu vou fazer assim, assim, assim. Imagina, tu ter acesso aos spoilers da história humana. É assim. Quem é que vai orar mais? Quem é que vai se dobrar os joelhos mais e vai buscar a face do Senhor? Sim, eu vou orar, porque eu quero saber o que vai acontecer. E eu não quero só saber, eu quero participar do que Deus tem para fazer. Deus está enviando o poder dele nessa igreja para mudar as coisas de lugar. E a batalha espiritual já é anunciada logo de cara quando Moisés e Arão eles vão pela primeira vez diante de Faraó. Você se lembra o que aconteceu? Eu vou refrescar a sua memória. Moisés e Arão tinham um cajado. E aí Moisés fala, Arão, joga esse cajado no chão. E aí Arão joga o cajado no chão diante do Faraó e o cajado se transforma numa serpente. É um milagre. Você concorda comigo? Milagre. Só que aí vem os magos de Faraó, Janes e Jambres, e jogam seus cajados no chão e ele também se transforma em serpente. Aí você pensa assim, pô, putz grilo, cara, o negócio era inédito, aí vem os caras e copia. Como assim? Só que tem um detalhezinho. A serpente de Arão engole as serpentes dos magos. Engole, devora. Aí eu me perguntava o que isso significava para Deus. O Egito tem acesso ao oculto. Mas perante o Senhor, esse poder é engolido, devorado, destruído. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo, mas o inimigo da nossa alma, ele se levanta com armas parecidas com as nossas. Isso é uma forma de dizer, eu também posso. É uma forma dele dizer, eu também consigo. Não por muito tempo. Porque o poder de Deus é absoluto. Não perde. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará, não, não, não. Meu Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. E esse episódio, ele é só um prenúncio do que está por vir. Eu amo demais isso aqui. É só Deus dando uma palhinha assim, ó, só do que, ó, sente aí, sente o gostinho do que está vindo. O que estava vindo? Uma batalha
batalha entre deuses? Deus versus deuses do Egito. Não. Uma humilhação cósmica. Não era uma batalha. Me fala, como é que você vence alguém que é invencível? Não tem batalha, meu irmão. Você já perdeu. Não era uma batalha, era uma surra em escala cósmica. E aqui, nós vemos, em um momento, o Senhor dava uma surra nos deuses do Egito, e em outro momento, os deuses do Egito apanhavam. Deu para entender? E uma hora Deus estava lá. Em outra hora, os deuses do Egito estavam apanhando. Sabe por que é assim? Porque esse é o modus operandi de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus zomba dos seus inimigos. Sabe? Só que Deus não precisa gritar. Deus não precisa uou para poder mostrar seu poder. Não, quem faz isso é quem já perdeu, entendeu? Isso é postura de perdedor. Gritar, eu vou ganhar, não sei o quê. Deus, ele já ganhou. E ele está lá assim, ó. Respira, Moisés. Respira, você está comigo, Moisés. Respire, Igreja, Ministério, Palavra Viva. Maior é o quem está contigo do que aquele que vem contra você. Descansa no Senhor. E nós vemos isso. Começa. Primeira praga. O Nilo é transformado em sangue. Caramba. E aí eu fiquei olhando assim, aí você vai lendo. Ó. E como Deus faz as coisas é muito engraçado. Porque Deus, ele tem muito senso de humor. O Nilo, ele é a razão para o Egito ter sido a potência que foi. Você pode observar, todos os outros países e nações da África não prosperaram tanto quanto o Egito. Por que o Egito prosperou mais? O rio Nilo. Era o segredo deles. Era o motivo de orgulho. Era uma fonte de vida absoluta. Eles achavam que eles nunca iam perder aquilo. O Nilo está aí, ó, e está até hoje lá, um dos maiores rios do mundo. Falavam, nossa, não tem como perder isso aqui, a gente já tem isso aqui, a gente não precisa de mais nada. E o Nilo era um deus para eles. Era a segurança deles. Eles criaram, estruturaram sua vida em torno daquele rio. Não é assim o mundo hoje? Estruturando a sua vida em torno de uma segurança, de algo que pertence a esse mundo, não é eterno. Coisas materiais, ideologias, crenças deste mundo. As vidas, a vida, os homens, eles estruturam a sua vida em torno dessas coisas. E aí Deus faz o quê? Vai lá e sangra a maior fonte de segurança daquela nação. E Deus está fazendo sangrar a segurança do mundo e de muitas pessoas só para dizer que Ele é a fonte das águas vivas. Só Ele é a fonte da água limpa que flui pela vida eterna. Meu irmão, a Bíblia diz que o rio cheirava mal e eles não conseguiam beber água. Eles tinham que cavar para achar água. Toda a água do Egito se transformou em sangue. Não foi só a do rio. Dentro das casas. Eles tinham um galão de água. Ah, não, o rio está em sangue? Pô, mas deixa eu ver aqui minha jarra de água. A jarra de água tinha sangue. O copo d'água tinha sangue. O vaso lá, ó. Quando eles iam dar a descarga era sangue. E aí os magos do Egito, eles imitaram isso.
Eles conseguiram. Caramba! Eles também transformaram água em vinho. Ó. Transformaram água em sangue. Só que isso só piorou as coisas. Porque eles não conseguiram destransformar água nenhuma. Só piorou. Porque assim, a arte das trevas, ela só piora as coisas, ela não melhora nada. Só quem pode melhorar a tua vida é o Senhor dos Exércitos. Só quem pode rebobinar as coisas é Deus. Não sei se você já percebeu, mas tudo que acontece no universo só vai para um sentido, só vai para frente. As coisas só envelhecem, elas não voltam. Ou por que será que tem tanta cirurgia plástica? Tanta tentativa do homem voltar a ser quem ele era antes. Porque as coisas não voltam, meu querido. Só Deus pode fazer voltar as coisas. Só Deus pode colocar, não estou afim de ir nesse sentido não, vai naquele. Só Deus pode fazer isso. Nada mais consegue. E aí vem a segunda praga, rãs. Deus ele envia um exército de rãs que sobe do rio. E as rãs, no Egito Antigo, elas eram um símbolo de uma deusa da fertilidade, da sensualidade, do culto ao corpo. E aí Deus pega esse elemento repugnante e coloca em todos os lugares do Egito. A Bíblia vai dizer que eles abriam um forno e tinha rã dentro. A Bíblia vai dizer que eles iam dormir e tinha rã no quarto. Meu irmão, imagina você estar na sua casa, no conforto do seu lar, e você se deita para dormir e tem rã em cima do seu rã em cima do seu cobertor. Não só uma. Dezenas de milhares na sua casa. E aí vai ter rã. Você abre o micro-ondas, tem uma rã dentro. Você abre o forno, tem uma rã dentro. Dentro dos potes, dos utensílios domésticos, tinha rã dentro. Eles não tinham paz. Porque a rã fica fazendo barulho, né? Eles não tinham paz. Quando eles iam dormir, era rã o tempo todo. Era uma sinfonia de rã. Que doideira. Eu tentei imaginar isso, mas minha mente não alcançou. Que eles dizem que era rã em todo lugar. E aí, novamente, os magos conseguem imitar o milagre. E eles geram rãs do nada também. Eu falo, meu Deus do céu. Mas eles não conseguem enviar as rãs embora. E aí Faraó fica, meu Deus do céu, não estou aguentando mais. Ele vai lá em Moisés e fala, Moisés, clama a Deus para enviar as rãs embora. Não aguento mais. E aí Moisés clama a Deus. E Deus tem um dos... Eu acho muito engraçado. Deus aí tem um dos melhores sensos de humor que existe. Ele não envia as rãs embora. As rãs morrem onde elas estão. Então as rãs morrem em cima da cama, dentro dos fornos, nos banheiros, em todo lugar que elas estavam. Elas não vão embora. E aí sobe um fedor pútrido por toda a terra do Egito. Vocês queriam que a rã fosse embora? Tira vocês. Era Deus falando isso. Tira vocês aí. Que humilhação. Só que essa praga ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Olha só isso aqui. Nós vivemos... Você lembra que a rã, no Antigo Egito, ela representava uma deusa que falava sobre fertilidade, culto ao corpo? Nós vivemos na geração mais sexualizada e pornográfica de todos os tempos. Uma geração que cultua o corpo como nenhuma outra antes dela. E esse meu corpo, minhas regras, sobe às narinas de Deus como um fedor podre. E Deus está indo contra esse espírito. E ele não só está indo, ele já está. Ele já foi. Esse último mês,
esse espírito também foi confrontado neste lugar e na vida de muitas pessoas aqui. E ele foi derrotado e humilhado. E hoje é o dia em que eu estou declarando para o mundo espiritual que esse espírito foi denunciado e ele foi humilhado pelo poder do nome de Jesus. Você não deve cultuar o seu corpo, você deve cultuar aquele que fez o seu corpo. Aleluia. Esse principado foi vencido. Terceira praga, vou correr aqui. Os piolhos. Muito interessante essa aqui. Aqui o Moisés, ele fere o pó da terra e surgem piolhos. Eu só vou citar essa praga por causa disso aqui. Os magos, eles tentam imitar esse milagre de novo, mas eles não conseguem. E aí Faraó pergunta, por quê? Ué, vocês já conseguiram com 2 pragas, por que não ia conseguir com essa? Falaram, não, meu senhor, a gente não consegue. Por quê? Porque esse é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Deus não precisou da mão inteira, ele só precisou de um dedo para humilhar um sistema religioso corrupto. E é isso que Deus faz. Deus não precisa de uma mão inteira para humilhar a religiosidade e as tentativas pagãs de se alcançar Deus. Ele só precisa de um dedo para pôr em xeque isso. Deus está. Ah, não, olha só. Interessante isso aqui. O Senhor mexe na coisa que o homem natural mais confia e nem percebe que confia. O chão que pisa. Porque ele fere o pó da terra. Ele fere a terra. Ele fala, nem a terra te pertence. Nem o pó do qual você veio te pertence. Eu mando em tudo. O Senhor dos Exércitos está expondo a segurança desse mundo. Está falando, é eu em quem vocês devem confiar. Não é nesse mundo. A tua segurança, meu irmão, é o Senhor dos Exércitos. Quarta praga, vem as moscas. E aqui Deus separa o povo ímpio do povo de Deus. Enquanto de um lado, no Egito, tinha um enxame de mosca que o povo não aguentava mais, entrava mosca na boca, no nariz, no olho. Do lado israelita, eles não precisavam nem tampar as panelas, porque as moscas não iam vir. Tem uma entidade na Bíblia chamada Beuzebu. Chama Príncipe das Moscas. É o significado do nome dele. É um demônio. E mosca fala de demônio. E o que Deus me tocou muito nesse ponto é que é o seguinte. O mundo ele vai seguir sendo atormentado. Não tendo paz. Não tendo segurança. Mas aqueles que buscam a presença de Deus vão encontrar a libertação de que tanto precisam. O Deus que liberta de toda opressão, de toda influência, de toda trava maligna, ele está aqui neste lugar. E durante esse mês nós vimos isso, essa atuação. As moscas não foram só expulsas, a podridão foi tirada e mosca nenhuma vai voltar. A opressão que tinha sobre pessoas neste lugar nunca mais vai retornar. Porque o Senhor que liberta estava aqui. E Ele está aqui. Quinta praga, peste no gado. Deus, ele dissemina uma praga que mata o gado do Egito. Só que o gado dos israelitas é imune. Aqui o golpe é duplo, meu irmão. Deus, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Ele dá um golpe duplo. O golpe na economia e um golpe na religião. Porque para os egípcios o gado também era sagrado. Representava um deus lá, eu não me esqueci o nome. Nem importa. E também falava sobre a economia deles. Que
Que nação hoje se sustenta sem gado? Fala para mim. Só para você ter uma noção, a gente tem mais cabeça de gado no Brasil do que pessoas. Sabia disso? 238 milhões de cabeças de gado no Brasil. Deus, ele diz com isso aqui, que a riqueza não é Deus e que o sustento não é absoluto. Irmão, aquilo que Deus te deu só vai continuar na tua mesa porque você serve ao Senhor. Experimenta sair da presença dele. Aliás, nem faça isso. Porque só quem garante o pão nosso de cada dia é o Senhor. Só o Senhor pode garantir. O Senhor dá e o Senhor tira, meu irmão. Sexta praga, úlceras. As cinzas no ar se transformam em úlceras. Tumores expostos na pele dos egípcios. E é dito na palavra de Deus que nem os magos conseguiram ficar de pé. O sistema religioso, meu irmão, não fica de pé diante do poder de Deus. E quando o poder de Deus expõe a podridão que está dentro para fora, sistema religioso nenhum fica de pé. Nenhum. Porque a religião do homem, ela é podre. E Jesus falou isso. Vocês são como sepulcros caiados. Por fora estão bonitos, mas por dentro são ossos mortos. E a religião humana é isso. Por dentro ela é morta, por fora ela é bonita. E deixa eu te falar uma coisa. Se você serve ao Senhor Jesus, você não faz parte de religião nenhuma. Você está em um relacionamento com Deus dos exércitos. E Ele, você pode ser até feinho por fora, mas por dentro você é muito bonito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Aleluia! Essa tem que ser a nossa esperança. E diz mais na palavra: a alegria do Senhor aformoseia o rosto. Seja alegre no Senhor, você vai ser muito mais bonito. Que economia. Mas você não vê isso? As pessoas que estão cheias do Espírito Santo, elas são bonitas, elas são alegres. Tem algo diferente nelas. Você olha para elas e você fala: nossa, essa pessoa tem uma beleza diferente, não é uma beleza que é dela, é uma beleza de Cristo. É o perfume de Cristo nessa mulher, nesse homem. A beleza do mundo vai passar, meu irmão. Meu Deus, os egípcios eram tão confiantes da própria beleza. Eles tinham muito motivo do que se orgulhar, eles avançaram muito nisso. As mulheres egípcias eram muito bonitas, viu? Porque elas investiam muito em maquiagem, essas coisas. Talvez foi o primeiro povo que inventou a maquiagem. Mas isso não foi suficiente para esconder as úlceras. Porque a úlcera do pecado não se esconde debaixo de maquiagem, de roupa bonita. Não tem como. Não sei se eu falo isso. As cinzas que Moisés lançou eram cinzas de forno. Então era o resto que sobrou de uma lenha que queimou. Nossa. O fogo ardeu nesse lugar. Queimou a nossa vida. E o que sobrou de nós está denunciando as úlceras do pecado deste mundo. Meu Deus. Você foi queimado até não sobrar mais nada. E aquilo que sobrou está denunciando com boas obras o pecado lá fora.
se deixa ser queimado por Deus. Você vai virar um testemunho ambulante. Um testemunho ambulante de mudança. E as pessoas vão falar, meu Deus, eu estou em pecado, eu tenho úlceras. Me ajuda, você está limpo. Me ajuda. Pode vir, vem ser queimado também, vem. Vem ser devorado por esse fogo que é consumidor. Esse fogo que é cheio de amor, que perdoa todo erro, que limpa toda ferida. Aleluias. Sétima praga, saraiva. Deus envia uma saraiva de granizo e fogo sobre a terra do Egito e destrói tudo. Pedra de granizo e pedra de fogo caindo do céu. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Eu queria ler rapidinho Êxodo 9:13, que é sobre essa praga. 13 ao 16. E o Senhor disse a Moisés, levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante de Faraó e dize a ele, assim diz o Senhor dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me sirva. 14. Porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração. Caramba! E sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Porquanto agora estenderei a minha mão para que eu fira a ti e o teu povo com peste, e tu serás cortado da terra. Nossa. Versículo 16. E na verdade é por esta causa que eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que foram levantadas por Deus, faraós dessa geração, no Brasil e no mundo, que foram levantados unicamente para mostrar o poder da glória do Senhor. Porque eles serão tão humilhados por Deus. O poder de Deus vai descer sobre o coração deles, sobre a família deles, sobre seus filhos, sobre seus servos e toda a sua casa. Grandes líderes nesse país e no mundo vão sofrer com a mão do Senhor descendo sobre eles. Não espere a justiça somente para a próxima vida. A justiça vai vir nessa vida ainda. Deus, ele tem pressa em julgar essa terra. Oitava praga, gafanhotos. Deus envia um exército de gafanhotos que devasta e devora todo o resto que tinha sobrado da praga anterior. Irmão, Deus ele vira para o povo de Israel e fala bem assim, veja o que eu estou fazendo. Eu endureci o coração de Faraó para que novamente eu mostrasse o meu poder, e não só isso, para que eu mostrasse para vocês contarem para as próximas gerações quem eu sou. Eu sou aquele que garante o sustento. Essa árvore que está verde, amanhã pode não estar. Mas sou eu quem vai garantir isso. Não é sistema nenhum que vai garantir você no meio da crise, é o Senhor dos Exércitos. Não é governo algum, não é economia nenhuma, é o Senhor. Estou encerrando. 10 minutinhos. E aí vem a nona praga. Trevas. A Bíblia é enfática em dizer que as trevas elas eram tão densas que dava para tocar. Dava para tocar. E tem trevas no Egito por 3 dias. E ninguém se move. Porque não tinha luz. A Bíblia vai dizer, ninguém se moveu do lugar. No Egito. As trevas não deixavam. Aqui Deus ataca o maior deus egípcio, Ra, Deus do sol. E ele vai contra esse Deus. E ele diz aqui, ó, quem manda na luz e nas trevas não é Ra nenhum, sou eu. Não é Deus nenhum. A criatura, o sol, não é Deus.
Eu sou Deus, eu fiz o sol, a lua e as estrelas. E quando eu quiser, eu apago e acendo elas como se fosse o interruptor de uma casa. E as trevas eram só sobre o Egito. Em Israel tinha luz. Em Israel tinha luz. No Egito, o povo estava perdido, não saía nem do lugar, não conseguia se mover. Em Israel, eles tinham plena luz. A luz verdadeira iluminava o caminho deles, eles iam para onde eles queriam. Quem está nas trevas, meu irmão, não tem liberdade nenhuma. Eles pensam que são livres, não são livres. Só quem é iluminado pela luz de Deus que consegue ver por onde está caminhando e consegue ver a si mesmo, seus próprios erros, quem ele é. Quem está lá fora não consegue ver isso. Mas graças a Deus que a luz do Senhor alcançou você e você saiu das trevas para o reino da luz. E a última praga. Morte dos primogênitos. Eu podia falar muita coisa nessa praga, porque essa praga é muito profunda, é a mais profunda de todas, mas eu vou se concentrar só em um ponto, que é para a gente encerrar. Deus preserva o legado do seu povo. Deus preserva o legado do seu povo. Primogênito fala de continuidade. A morte dos primogênitos, Deus estava cortando a herança e o legado do Egito. Só que aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro, esses tinham herança e legado. Seguros. Só em Cristo você tem herança e legado, meu irmão. O mundo vai passar. O mundo e as coisas que nele estão vão passar. Você por acaso se lembra qual era o homem mais rico 20 anos atrás da Terra? Lembra? 30 anos atrás. Os mais velhos, 40 anos atrás. Vocês lembram? Quem eram as pessoas mais ricas? As mais felizes? As mais famosas? Ninguém se importa mais. Porque a herança deles virou pó. Morreu. A herança de quem está no mundo vai desaparecer. A memória vai ser esquecida. Tudo. Mas quem está em Cristo vai ter vida eterna. E herança e legado para as próximas gerações. E deixa eu te falar, o que a gente fez aqui nesse último mês não acaba aqui, vai ter uma herança e um legado de continuidade. Nesse ano e nos próximos anos que virão, nós vamos colher os frutos do que nós plantamos aqui. O reino de Deus é eterno. Ele disse, os céus e a terra, que são a coisa mais firme que a gente conhece. Porque a gente sabe que amanhã tem céu de novo e tem terra de novo. Ou não é? Sim. Ele diz, esse céu e essa terra vão passar. Mas as minhas palavras nunca passarão. O povo de Israel vê a libertação com seus olhos. Depois dessas 10 pragas, eles saem do Egito vitoriosos. E o Egito está de joelhos, humilhado. Os deuses do Egito não são nada. Humilhados. Passam-se 1500 anos, e aqui eu encerro. E esses mesmos deuses, agora com roupas diferentes, falam assim, vocês estão lembrados, né, daquela humilhação no Egito? Vocês sabem, né? Não vai acontecer de novo. A gente está mandando em tudo aqui. Império Romano, o povo de Deus subjugado. A gente está mandando em tudo. A terra é nossa. Só que aí surge um homem de Nazaré, pregando o reino de Deus e anunciando que o reino de Deus é chegado. E ele cura os enfermos.
ele ressuscita os mortos e ele expulsa os demônios. E não só isso, ele se entrega numa cruz, morre e ressuscita ao último dia. E esse homem, que era o Filho de Deus, é dito por Paulo que ele despojou os principados e potestades e triunfou deles na cruz. Ele os expôs à vergonha, os expôs à humilhação novamente. 1500 anos depois da morte de Moisés, os mesmos deuses, demônios, são humilhados outra vez. E eles pensam, não, não é possível. A gente está com roupa diferente, não estamos mais no meio pagão, a gente está no meio do povo de Deus, cegando eles com hipocrisia e com heresia. E ele ainda nos acha aqui. Sim, ainda achou eles lá e os humilhou de novo. Só que aí, como eu te disse, em Cristo nós temos herança e legado. E Cristo, ele deixa um legado de sangue. Não o sangue dos outros, o seu sangue. E esse legado continua através da igreja. E essa igreja prospera, cresce, avança, mesmo diante das dificuldades. E se torna 1/3 da população mundial. E essa igreja, por um milagre muito grande, chega a São Sebastião. E aí, 2000 anos depois da humilhação que eles tiveram no Calvário, numa cidade chamada São Sebastião, um pastor inspirado pelo Espírito Santo teve a brilhante ideia de ter um evento chamado Chuva Intensa. E aí os demônios nos ares, eles olham e falam bem assim, não é possível. Tá de brincadeira. De novo não. De novo não. E aí Deus que está lá no céu fala, de novo sim. De novo sim. E aí ele desce neste lugar. E promove cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Pessoas são transformadas, têm experiências profundas com Deus. E o diabo e seus demônios, os deuses do Egito trocados de roupa, são humilhados. De novo! Fique de pé em nome de Jesus. Hoje é um dia de celebrar o que Deus fez. Porque Ele fez maravilhas e milagres no nosso meio. E Ele vai continuar fazendo. Porque o que começou aqui não pode terminar. O que Ele começou na tua vida não pode terminar. Sabe por quê? Porque essa guerra, ela tem um objetivo muito simples. Exaltar e glorificar o nome de Jesus e humilhar os inimigos do povo de Deus. E eu queria que a gente se sentisse livre nesse momento, para você sair do seu lugar, você andar pela igreja, mas nós vamos declarar a vitória do povo de Deus mais uma vez. Porque o Senhor venceu de novo e os inimigos do povo de Deus foram humilhados de novo. E você vai declarar com fé o que aconteceu na sua vida. Eu quero que você comece já falando, nesse momento, agradecendo pelo que Deus fez nesses dias. Agradecendo pelo que o Senhor fez na tua vida, neste lugar, na sua família. O que Ele impactou na sua vida, o que Ele mudou. Ei, muita coisa foi feita. Muita coisa foi feita. Você tem muitos motivos para se alegrar na presença de Deus. Você tem muitos motivos para agradecer, para dobrar os seus joelhos, para glorificar, para levantar as suas mãos. Por favor, venha aqui à frente, você que quer glorificar e exaltar o nome de Jesus.
Você que quer agradecer pelo que o Senhor fez nesses dias, como um voto pelo que o Senhor fez nesse último mês, aqueles que são gratos, aqueles que estão felizes pelo que o Senhor fez, porque o Senhor fez muito. O Senhor derrubou os ídolos do coração. O Senhor quebrou cadeias religiosas, quebrou pensamentos antigos, e Ele humilhou os inimigos do povo de Deus. Demônios foram expulsos, heranças malignas foram cortadas, e opressões foram destruídas, cadeias foram quebradas. E o povo de Deus foi liberto, foi transformado. Pessoas tiveram experiências tremendas com Deus neste lugar. Se você pode agradecer, por favor, vem aqui à frente. Um povo que é grato, uma pessoa que é grata, ela vai receber muito mais de Deus. Porque Deus vai falar bem assim: nossa, essa terra é muito boa de plantar, eu vou plantar mais. Essa terra é muito boa de produzir, eu vou mandar mais chuva. Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. E eu te peço que o Senhor faça mais nessa noite. Hoje não é uma noite comum. Hoje não é uma noite comum. Esse momento não é comum. E eu te peço que o Senhor derrame do que o Senhor tem para derramar nessa noite. Derrama no teu espírito, Senhor. Derrama, meu Deus, da tua cura. Derrama, Senhor. Derrama, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.